Certo? Dando sequência no curso aqui, agora a gente vai colocar o endpoint no nosso servidor, tá? Aqui é efetivamente agora que a gente vai colocar o JAX-WS para funcionar, tudo bem? A gente vai criar essa classe aqui e vai expor o nosso serviço com o Java WX, beleza? Bom, primeiro de tudo, eu vou precisar, vamos aqui na nossa ideia, a primeira coisa que eu vou precisar é adicionar a dependência do JAX WS no nosso sistema, no nosso servidor, do lado do nosso servidor, tá ok? E com o Maven isso fica muito fácil de fazer, tá? Como que eu vou fazer aqui? No nosso pom.xml do Maven, eu vou adicionar aqui um grupo de tag chamado dependências. Aqui dentro desse grupo de tag dependências, eu vou colocar todas as dependências do nosso projeto. E aqui eu vou criar uma nova dependência para o meu projeto. Tá? Quando eu coloco uma dependência, eu preciso informar três coisas. Primeiro, o group ID, tá ok? No caso, o grupo ID da nossa dependência aqui, que é do Java WX API, do JAX WS API, eu vou colocar javax.xml.ws, certo? Depois eu preciso colocar o Artifact ID. O Artifact ID vai ser JAX WS-API, ok? E por fim, eu tenho que colocar a version. A versão que eu vou usar é a 2.2.6, tá? Essas dependências você encontra na internet, por exemplo, se você sabe de uma classe, de uma API que você precisa de utilizar, você vai lá na internet, você geralmente encontra a dependência dessa API, por exemplo, lá do Hibernate, se você quiser colocar um projeto com Hibernate, por exemplo, que é um framework de persistência em banco de dados. Então você vai lá no site do Hibernate, encontra lá essa dependência do Hibernate para colocar aqui dentro do pom.xml, tá ok? Eu fiz algumas pesquisas na internet e encontrei essa aqui como uma dependência do Java, do JAX, né, WS, tudo bem? Então eu coloquei a dependência aqui. Quando você coloca a dependência aqui no seu projeto, você precisa vir aqui, clicar com auxiliar e dar um Maven Update Project aqui. Tá ok? Dá um ok. Ele vai dar um Update Project e ele vai criar essa pastinha aqui chamada Maven Dependências. E dentro dessa Maven Dependências ele vai colocar todas as dependências, ele vai baixar na internet e vai colocar no seu projeto todas as dependências que você precisa para executar aí a sua aplicação. Então ele vai disponibilizar as classes, as anotações, tudo que você precisa para que a sua aplicação funcione. Então eu adicionei a dependência aqui, a dependência vai aparecer aqui para você essas classes aqui, certo? Então vamos lá. Aqui no meu código do meu servidor, eu vou criar aqui uma nova classe, né? Que agora eu vou criar essa classe aqui, cadastro pessoa endpoint, tá ok? Então vamos lá, cadastro pessoa endpoint, certo? Eu vou colocar isso aqui num pacote, é bom sempre colocar no pacote, eu vou colocar aqui num pacote chamado endpoint, ok? Criei aqui a classe, o pacote endpoint, a classe vai se chamar cadastro pessoa endpoint. Vou dar um finish aqui. Agora eu vou vir aqui e vou adicionar a anotação chamada web services. Web service, Java X, Java WS, JWS, web service. Essa anotação aqui está falando, olha, eu quero expor essa classe aqui como um web service na minha aplicação. Tá ok? Então, essa anotação aqui, ela vem junto dessa dependência do JAX WS API, tá ok? Então, aqui a gente vai colocar essa anotação, vem nessa dependência aí. Quando você adiciona a dependência, ela vai ser disponibilizada para você aqui, tá ok? E eu vou criar o meu método aqui, public void, cadastrar, como é que está aqui no nosso diagrama de classe aqui, ó, cadastrar, então cadastrar, recebendo uma pessoa por parâmetro, certo? Eu vou criar aqui o método cadastrar. E para me disponibilizar esse método lá, eu vou anotar com web method, tá? Também do JavaX, JWS, anotação web method. Isso eu estou falando, ó, esse método aqui, ele também tem que ser exposto, tá ok? Agora a gente vai implementar ele aqui. Vou até colocar um tudo nele aqui para a gente implementar ele daqui a pouco, tá? Vou criar esse outro método aqui que está no nosso diagrama de classe, tá? Que é o pesquisar por código. Então, vamos vir aqui, public, ele vai retornar uma pessoa. Eu vou colocar aqui pesquisar por código.
ele vai receber um inteiro chamado código. Também, como no outro método lá, eu vou colocar aqui a anotação web method, para isso aqui ser exposto. Ele está chiando aqui porque eu tenho que dar um return em alguma coisa aqui. Por enquanto eu vou dar um return null. Certo? Então, tá aqui as minhas duas classes anotadas. Só que veja, eu estou passando uma pessoa como parâmetro e estou recebendo também uma pessoa como resposta. Então, essa classe pessoa, eu preciso colocar uma anotação nela para que ela seja entendida como um recurso do endpoint também. Então, vamos abrir essa classe pessoa aqui. Eu vou abrir a classe pessoa aqui dentro de modelo, pessoa. E aqui na classe pessoa, eu vou colocar essa seguinte anotação aqui, ó. XML root element. Isso aqui, ó, um XML root element, é um elemento root de um XML, tá? O que que ele vai fazer? Quando eu coloco essa anotação, ele transforma essa classe pessoa aqui numa estrutura em XML, para ela ser passada pelo meu endpoint e retornada pelo meu endpoint também. Tá, ok? Então, eu coloco, quando toda classe que você precisar receber, você coloca XML root element, tá? Quando a classe for a classe que você vai passar e receber lá dentro do seu endpoint, tá, ok? Só que a gente tem a anotação sexo aqui, tá? E a gente precisa anotar essa anotação, ou essa classe sexo aqui também. Então, vamos anotar essa classe sexo. Eu vou anotar ela com o seguinte elemento, XML enum. Isso quer dizer, olha, isso aqui é uma numeração que eu estou expondo, tá? Como uma classe enum, então eu exponho um XML enum. Anoto com XML enum, né? Isso aqui vai ser transformado num XML de enumeração. Bom, agora aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai, né, agora a gente tem que implementar a lógica. A lógica que a gente faz é o seguinte, quando a pessoa chama esse método cadastrar, a gente vai querer chamar aqui na classe de serviço, o cadastro pessoa serviço, a gente vai querer passar, chamar o método cadastrar. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui na minha classe aqui, eu vou criar um private, aqui eu vou criar um parâmetro dessa classe aqui chamado cadastro pessoa serviço, que é vai ser o nosso serviço que essa classe aqui vai chamar, tá, ok? Só que eu preciso, não é, iniciar essa classe aqui. Então eu vou criar um construtor aqui, public cadastro pessoa endpoint. Vou criar um construtor para essa classe aqui e nesse construtor eu faço, olha, serviço é igual a new cadastro pessoa serviço, certo? Tranquilo. Aqui, o que eu vou fazer aqui? No método cadastrar, eu não tenho muito o que fazer. Eu chamo serviço, ponto, cadastrar, e eu passo a pessoa que eu recebi aqui pelo endpoint. Tá, ok? E aqui no método pesquisar por código, eu vou retornar, return, serviço, pesquisar por código, passando o código. Simples, simples demais. Tá vendo? Beleza. Vamos voltar aqui na minha cadastro pessoa serviço, que tem algo que eu preciso fazer nela aqui. Veja que ela tem aqui um repositório, mas esse repositório aqui, ele não foi iniciado dentro dessa classe, não foi injetado, não foi iniciado. Então, eu vou iniciar ele aqui. Eu vou criar um construtor para essa classe, cadastro pessoa serviço, vou criar um construtor aqui, e eu vou falar o seguinte, olha, repositório é igual. Mas você lembra que a implementação do repositório, essa repositório implementação, a gente fez ela no padrão singleton? Então, em vez de eu dar um new aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, pessoa repositório implementação.getInstanceOf, certo? Eu vou pegar a instância lá que está dentro de pessoa repositório implementação e vou passar aqui. Então, o que vai acontecer? Quando o meu endpoint for inicializado, ele vai criar um cadastro pessoa serviço. Esse cadastro pessoa serviço, ao ser criado, ele vai pregar a instância, não é, de pessoa repositório implementação. Se não existir, ele vai criar. Se existir, ele vai retornar. E aqui a gente vai fazer a pesquisa e a persistência de acordo com o nosso código. Beleza. Só isso aqui é o suficiente? Bom, na parte do nosso servidor, somente isso aqui já seria o suficiente, mas a gente precisa expor isso aqui, tá? Nessa parte aqui, você poderia fazer uma configuração para disponibilizar essa classe sua num container web, como Glassfish ou Apache Tomcat, não é? Mas aí seria configurações mais específicas e eu acredito que não seja esse o objetivo
aqui do curso. Eu quero mostrar para vocês o JAX WS funcionando de uma maneira bem simples. Então, eu vou criar uma classe, uma nova classe, que ela vai startar a nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui uma classe. Vou chamar essa classe aqui de Application. Certo? Vou deixar ela aqui no pacote default mesmo, certo? Só vou criar essa classe aqui. Ela vai ficar no pacote default. Essa classe Application, eu vou chamar aqui um objeto, eu vou criar aqui o método main. Então, vou criar aqui o método main, public static void main, certo? E aí eu vou escrever um log aqui. Vou colocar aqui um sysout, só para a gente saber se está funcionando. Então, iniciando o servidor, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma classe chamada endpoint. Essa endpoint está dentro aqui do JavaX, XML, WS. Essa classe aqui, ela vai criar um pequeno servidor em tempo de execução para a gente. Eu vou chamar dela o método publish. Esse método publish, ele recebe dois parâmetros. Um endereço, certo? Que esse point vai disponibilizar, e o objeto que esse endpoint vai disponibilizar. Então, eu vou colocar aqui o endereço http localhost, porque eu quero que isso fique respondendo na minha máquina. Eu vou escolher uma porta aqui, eu vou colocar na porta 99, não é? Então, quando eu chamar essa classe aqui startar, essa classe endpoint vai iniciar na porta 99, vai disponibilizar um serviço aqui. Que serviço é esse? Eu vou chamar esse serviço de pessoa, tá? Não quero, você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? O que você precisa é colocar um endereço aqui, HTTP, que é o protocolo, o endereço que vai responder, eu estou colocando na minha máquina, a porta que vai responder e o nome aí do endpoint que vai ser disponibilizado. E o segundo parâmetro que eu tenho que colocar é qual que é a implementação, qual que é o endpoint que vai responder nesse caso aqui. Então, eu vou colocar aqui new cadastro pessoa endpoint, certo? Basicamente é isso aí, eu crio um endpoint e publico esse endpoint nesse endereço aqui e beleza, é isso aqui que eu preciso fazer. Beleza, isso aqui é o suficiente? É o suficiente, então eu venho aqui em main, vou clicar aqui com auxiliar em cima de main, vou dar um run as Java Application e olha o que vai acontecer, o servidor foi inicializado. Vamos abrir um navegador aqui e vamos ver se isso aqui funcionou. Então, vamos vir aqui, ó, localhost 2.9999/pessoa. Só que como eu estou disponibilizando esse endpoint como um web service, para o meu navegador entender, eu preciso passar essa interrogação WSDL. Se eu der um enter aqui, veja que nosso endpoint está lá em pé e disponibilizando, né, o contrato que precisa, disponibilizando aí os detalhes, né, a respeito da sua própria implementação. Olha o que acontece se eu parar o servidor aqui. Eu vou parar o servidor, terminou, então parou aqui, vê que não está mais em execução. Se eu tentar ver o que tem nesse endpoint, ele vai responder, porque agora não tem mais nada aqui. Veja que não é possível acessar esse site. Tá ok? Para a gente saber se esse servidor está funcionando mesmo, vamos vir aqui nesse cadastro pessoa endpoint e vamos escrever aqui uns system outs para na hora que a gente chamar esse endpoint, para na hora que a gente chamar o serviço, não é? A gente vê no log que está funcionando. Então, eu vou colocar aqui um log aqui dentro do construtor, criando endpoint, certo? Bem aqui eu vou colocar outro system out. Chamando serviço de cadastro de pessoas, certo? Aqui no final eu vou colocar um system out, system out, pessoa cadastrada com sucesso, ok? Aqui eu vou colocar também system out, pesquisando pessoa com código. Eu vou colocar aqui o código que a gente recebeu por parâmetro, código, ok? E aqui a gente não coloca nada depois do return porque não vai dar um retorno, tá? Então, basicamente
é isso aqui que a gente precisa fazer para o nosso servidor. Vamos recapitular das outras aulas. A gente cria um projeto Maven, a gente criou um projeto Maven aqui, certo? E criou o código que a gente precisa do nosso back-end, que é os serviços, o modelo, e aí toda a camada do back-end, a estrutura, a arquitetura que você quiser usar, você cria isso aqui, tá ok? Depois eu vim aqui no meu pom.xml, adicionei a dependência do Java XWS, certo? Coloquei a dependência aqui, essa dependência foi disponibilizada e eu criei o meu endpoint. Não é? Eu anotei o meu endpoint aqui com web service para falar, olha, isso aqui é o que vai estar exposto, né? E os métodos eu anotei como @webMethod. Tá? E os parâmetros que são passados e retornados, né? Os objetos aqui, as implementações que são passadas e retornadas, eu anotei como XML element. O XML root element, você coloca ele para o elemento principal. Se você tivesse outro objeto aqui dentro, por exemplo, suponha que você tem um objeto endereço aí, que ele só faz sentido dentro de pessoa, aí ele seria um XML element. E a enumeração, que no caso foi o nosso sexo aqui, a gente colocou como XML enum. Então, criamos aqui o nosso main para aplicar. E se a gente startar esse cara aqui, vamos dar um start nele aqui, Java, ali vai fazer confusão. Então vamos lá. Vamos vir aqui, run as, Java Application, ele subiu aqui o endpoint. Vê que até agora ele já logou. Ó. Na hora que a gente criou, ele iniciando o servidor, já criou o endpoint pra gente. Beleza? Bom, essa aula é aqui. A partir da próxima aula a gente vai começar a construir o nosso cliente que vai consumir recursos desse servidor aqui. Tá ok? Até lá!